teoricamente Jesus ressuscitou, mas eu não vou pregar sobre isso, tá? A palavra que Deus me deu é bastante diferente, mas eu não tenho dúvidas alguma que trará edificação à nossa vida. Não que eu ache errado pregar sobre o assunto no dia, né? É que depois de muito tempo que a gente prega nas datas especiais, o tema que a data diz que a gente sente na obrigação de pregar outros assuntos. E afinal de contas, a gente crê que Jesus ressuscitou, não crê? O dia não faz diferença, não importa. O importante é que Jesus ressuscitou e vive, está muito vivo e está aqui no nosso meio. E quer nos abençoar. Amém? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Eclesiastes, capítulo 7. Livro de Eclesiastes, capítulo 7. E tudo que eu espero é que Deus, de fato, fale, ministre ao nosso coração, para que a gente possa sair daqui muito melhor do que a gente entrou. Jussara, seja muito bem-vinda. Amém. Daniele, Adilson, sejam muito bem-vindos. Hoje eu lembrei do seu nome, viu? Amém. Os demais visitantes, tá? Sejam muito bem-vindos, né? Leandro com Yosi, glória. Marquinhos com a família. A presença de vocês alegra muito o meu coração. Os da casa são de casa, né? E aqui só é casa de Deus porque você escolheu essa casa para adorar a Deus, né? O fato de estarmos aqui torna esse lugar a casa do Pai. Acharam Eclesiastes 7? Fecha seus olhos por um instante. E eu gostaria que você pedisse mesmo aí no seu íntimo, que o Espírito Santo estivesse ministrando ao nosso coração. Porque eu tenho a consciência, a plena convicção de que se você ouvir apenas a minha voz, entender somente de um modo racional aquilo que será ministrado, pode acrescentar conhecimento, mas nada mais que isso. Mas se o Espírito falar, se o Espírito tocar, a gente sai daqui melhor do que entrou. E eu preciso, Espírito Santo, que o Senhor manifeste, que o Senhor toque, que a Tua palavra fale de um modo poderoso aqui no nosso meio, que a gente possa compreender muito daquilo que está por detrás da letra, e só o Senhor tem o poder de fazer saltar vivo diante dos nossos olhos. Então, em nome de Jesus, abre a porta da Tua palavra, traga a nós as revelações do Teu Espírito, e que possamos, ó Deus, sair daqui muito melhor do que entramos. Além de todo um conhecimento, Senhor, que a gente possa sair edificado espiritualmente. Fala conosco, Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero chamar essa mensagem, o fim é melhor que o começo. Amém? Eclesiastes 7, a partir do verso 8. Hoje eu estou usando a tradução da BKJ, talvez haja uma diferença da sua, mas o sentido é sempre o mesmo. A partir do verso 8 diz assim a palavra do Senhor: a conclusão dos assuntos é melhor que o seu início, e a paciência vale sempre mais do que a arrogância. Não permitas que a irritação tome conta do seu espírito e rapidamente, pois a ira habita no coração dos insensatos. Não murmures, porque os dias do passado foram tão melhores do que os dias de hoje. Porquanto não é inteligente levantar esse tipo de questionamento. A sabedoria é algo tão bom quanto uma valiosa herança, e é uma bênção para todos quantos vivem debaixo do sol. Pois o abrigo da sabedoria é como das muitas riquezas. Todavia, a vantagem do saber é esta: a sabedoria tem o poder de preservar a vida de quem a possui. Observa toda a obra de Deus. Quem poderá endireitar o que Ele curvou? Em tempo de paz e alegria, sê feliz e aproveita-os bem.
Quando os maus dias chegarem, reflete. Deus fez tanto um quanto o outro, a fim de que o ser humano não tenha o poder de desvendar o seu futuro. Amém? Glória a Deus. Fantástico esse texto. Quase que não precisa nem pregar, né, irmãos? Porque ele já fala por si só. É um texto inspirado, né, que Deus deu ao pregador. Eclesiastes significa pregador. E o pregador, no caso aqui, Salomão, o homem que, segundo a própria boca de Deus, outro sábio igual não houve em sua época e nem haveria depois dele. A gente diz assim, mas Salomão nem foi na lua, né? Não é dessa sabedoria que Deus está falando. Para ir na lua não precisa de sabedoria, precisa de conhecimento. Sabedoria é necessário para que se conheça Deus. Amém? E esse texto aqui ele fala muito conosco. Antes, irmãos, para efeito de introdução, eu gostaria que você considerasse algo no seu coração, tá? Parece que não tem nada a ver, mas no final você vai ver que tem tudo a ver. Você há de convir comigo que muitas das nossas enfermidades, quando eu digo das nossas, é do ser humano de um modo geral, elas são adquiridas, elas surgem por causa da sua dieta, por causa daquilo que ela come. Dependendo da sua alimentação, ao invés de você ter saúde, você vai ter doença. E se o problema da sua saúde é a sua alimentação, remédio não vai resolver o seu problema. Você sabia disso? O que vai resolver o seu problema? Mudar a sua alimentação. Quem está entendendo diz amém? Aí você vai lá no médico, olha, tem que mudar, tem que mudar. E eu compreendo que tem muita gente doente espiritualmente por causa daquilo que ele come, espiritualmente falando. E para a vida espiritual é a mesma coisa. Eu quero que você avalie bem a sua vida espiritual, como que ela está. Se você se sente bem, saudável, significa que o alimento que você tem alimentado é bom. Mas se você se sente mal espiritualmente falando, está na hora de você mudar a sua dieta. Irmãos, e uma das coisas que tem que ser inserida na dieta espiritual é leitura de Bíblia, jejum, oração, consagração, sabe, dedicação a Deus, né? E é uma coisa tão interessante que a gente precisa compreender. Às vezes a gente quer ouvir muito Deus falar e damos essa responsabilidade somente ao pregador, a uma mensagem, a uma pregação que eu ouço. E hoje eu estava até falando na escola bíblica, tem coisas que Deus não vai usar ninguém para falar com você. Você não vai ouvir numa pregação, você não vai ouvir numa mensagem lá no YouTube, num DVD, não vai ouvir, porque tem coisas que Deus vai querer tratar intimamente. E aí isso aí só vai ser possível no momento que você entender, eu preciso me alimentar da palavra, eu preciso ter um tempo com Deus. Eu estou falando isso, irmãos, porque às vezes a gente sai por aí comendo só aquilo que nos oferece, né? Quais são as comidas que mais faz mal? As de restaurante. Aquela que a gente faz em casa é a mais natural possível, é a mais simples possível. Essa faz bem, quase nunca faz mal. Então aquela busca íntima e pessoal, ela tem um poder de fazer você crescer, de fazer você amadurecer, de fazer você tornar um cristão cada vez melhor. Eu quero que você considere isso no seu coração. Se tem uma coisa que eu gosto, sabe, é de conversar com pessoa que lê Bíblia. Eu não tenho problema nenhum com isso, né? Nenhum tipo de medo de pregar alguma coisa que alguém que está me ouvindo ler Bíblia vai contestar. Não, porque eu leio Bíblia. Não digo que com isso não possa errar em algum momento, em alguma interpretação, mas é necessário que a gente compreenda isso. É necessário ler Bíblia, para a gente aprender com o curso da nossa vida. Olha o tema da nossa mensagem: o fim é o melhor que o começo. Você está no começo? Está no meio ou está no final? Hein? Como discernir isso? Eu compreendo que quando a gente vai para a palavra, irmãos, o Espírito Santo começa a mostrar para a gente o lugar exatamente que a gente está. Quando a gente vai para Deus, Deus começa a mostrar o lugar que a gente está. Aí a gente vai entender e poder contextualizar com a nossa história. Está desse jeito porque eu estou nesse ponto da caminhada, mas o fim será melhor.
né? Eu quero que você guarde essa frase no coração. É a parte A do versículo 8 do capítulo 7 de Eclesiastes. A conclusão dos assuntos é melhor do que o seu início. O fim é melhor que o começo. Guarda essa frase. Eu acredito que Salomão, ele deve ter achado muita inspiração para escrever esses versículos que lemos aqui na história de Jó. E aí vocês vão entender por que no curso da mensagem. Antes, eu já queria ir direto nesse ponto, mas Deus foi tratando algumas coisas comigo, e a mensagem hoje será muito expositiva, que eu vou tentar extrair daqui desse texto lido muita coisa boa para nós. A segunda parte do verso 8 diz assim: e a paciência vale sempre mais do que a arrogância. A paciência vale sempre mais que a arrogância. Vou repetir: a paciência vale sempre mais que a arrogância. Põe uma coisa no seu coração, deixa isso entrar em nome de Jesus. Algumas questões da nossa vida, que a única coisa que nós podemos fazer é esperar, e nada mais que esperar. E ninguém consegue esperar se não tiver paciência. Há questões da nossa vida que tudo que fizermos só vai fazer piorar. Sabiam disso? Não é tudo que está acontecendo à nossa volta que nós, com a nossa mão, a gente vai conseguir mudar. Aquilo que é da minha alçada, da minha capacidade, é eu que tenho que colocar a mão. Mas há coisas, irmãos, que vou ter que sentar, né, e assentar a minha alma, e se possível na rocha, no Senhor, e esperar que Deus intervenha. Então diz que a paciência vale mais do que a arrogância. A arrogância, irmãos, ela aponta para a soberba, para a altivez, para o orgulho. E isso é contrário à paciência. Normalmente o arrogante, o soberbo, o altivo, ele não tem paciência. Por quê? Porque ele pensa que sabe tudo. Ele acha que ele tem a solução para tudo. E aquilo que não é para você fazer, irmãos, por mais que você ache, por mais que a gente se ache, se a gente for fazer alguma coisa vai piorar. E Provérbios 16, 18 diz que a soberba, ou a arrogância, ou a altivez, ela precede a ruína. O espírito arrogante vem antes da queda. Então a gente tem que começar a discernir isso. Essa prova, essa luta, essa dificuldade, esse problema que eu estou enfrentando, é para eu colocar a mão, ou é para eu tirar a minha mão e ver a mão do meu Senhor operando? Paralelo a isso, quando a palavra diz que a paciência, ela vale mais do que a arrogância, tem muito mais valor, aí a gente vai para o Salmo 40, verso 1 e 2, Davi: esperei com paciência, esperei confiadamente pelo Senhor. O Senhor inclinou para mim os ouvidos, estendeu a sua mão, tirou-me de um charco de lodo e assentou os meus pés em uma rocha firme. O que Davi fez para Deus tirar ele do charco de lodo? O que ele fez? Esperou. Só esperou. E ele diz: esperei com paciência, esperei confiadamente. Então não precipite. Se o que está diante de você, você não consegue mudar, aquieta a tua alma, espera no Senhor, fica tranquilo, encha-se de paz. E eu não sei se você tem o conhecimento, mas o Salmo 40 é um dos salmos que Davi escreve pós-queda, pós-pecado, pós-errar, pós-atitude arrogante. Porque ele foi muito arrogante quando adulterou com Batseba, ele foi muito arrogante quando tramou a morte de Urias, ele foi muito arrogante quando quis resolver o problema do pecado dele, que culminou na perda do trono. E quando ele viu que não tinha mais o que fazer, o que ele fez? Esperei com paciência no Senhor. Então isso tem que falar ao nosso coração. Ainda que seja eu responsável pela tragédia que eu esteja vivendo hoje, deixa o Espírito Santo te tocar aí nessa noite. Porque se tem uma coisa difícil para nós lidarmos é com a nossa culpa. Quando a tragédia acontece sem que a gente tenha culpa, é mais fácil de superar. Agora quando a culpa é minha, ela dói muito mais. Mas ainda que você seja culpado e você não acha a solução, você não sabe o que fazer, espere em Deus, com paciência, confiando nele, porque o que ele fez por Davi, ele pode fazer por você. Ele pode fazer por você.
Mas o fato é que às vezes, né, ainda quando a gente tem culpa, a vontade de agir ela se torna maior ainda, porque se eu compliquei, eu tenho que descomplicar. Mas irmãos, se o Espírito Santo está falando com você nessa noite, e a causa diante dos seus olhos, fugiu da sua ossada, assenta, espera com paciência, porque Deus é poderoso para pôr a mão aí e tirar você dessa situação. Charco de lodo é um lugar escorregadio, é um lugar onde não dá para parar de pé. Davi chegou na conclusão: se eu tentar dar mais alguns passos aqui, eu vou cair ainda mais, porque todos os passos que ele vinha dando só foi complicando mais a situação dele. Quem está entendendo diz amém. Então eu vou parar de andar, vou ficar quietinho. Deus, me tira dessa. Você pode dizer comigo? Deus, me tira dessa. Se for sincero, ele já está entrando aí. E como ele é poderoso para fazer isso? Hein? Até quando a gente é o culpado, se a gente se humilha o suficiente diante dele e reconhece que ele é o Todo-Poderoso, ele é misericordioso e cheio de graça para mudar o curso da nossa vida. Só quem está entendendo diz amém. Voltando para Eclesiastes 7, no verso 9, diz assim: não permitas que a irritação tome conta do teu espírito rapidamente, pois a ira habita no coração dos insensatos. Isso está me perseguindo esses dias, esse negócio de ira, de sentimento, né? Sexta-feira eu preguei muito sobre sentimento aqui, né? Mansidão, humildade, quem esteve aqui. E Deus, ele manda o alimento, eu creio que na hora certa. E como eu estou precisando comer a respeito disso, me alimentar disso, né? Aqui vemos ira e insensatez. A ira e o insensato. O que é ira? Ira é um intenso sentimento de ódio, de rancor, dirigido a uma ou mais pessoas em razão de alguma ofensa, insulto, etc. É possível passar por essa vida sem que alguém nos ire? Sem que alguém te faça raiva a um ponto que o sentimento de ódio aproxime do seu coração? Você consegue? Alguém consegue? Né? Passar totalmente indiferente às coisas à sua volta? Eu creio que não. Então a ira é esse tipo de sentimento, sabe? Porque alguém fez algo, porque alguém falou algo, porque alguém fez o que não devia ter feito em relação à sua pessoa, e eu estou irado. Mas aqui o que nós vemos é o seguinte: não permitas que a irritação tome conta do teu espírito rapidamente, pois a ira habita no coração dos insensatos. O que é insensato? É a pessoa cujo ato é contrário ao bom senso. Todo insensato na tomada de decisão, ele faz o contrário daquilo que deveria fazer, do que deveria ser feito. Aí o Senhor falou uma coisa comigo: o insensato, o que ele faz? Ele deixa a ira habitar no seu coração, e o coração que deixa a ira habitar nele faz com que essa pessoa se torne insensato. Expliquei ou compliquei? O insensato, preste atenção, deixa a ira habitar no seu coração. Habitar, é o que está falando aqui. Não deixa a ira habitar no seu coração. É para não deixar habitar. O que é habitar, irmão? É morar, é fazer morada. E você vai entender por quê. Então não deixe. A ira pode passar, e muito rapidamente. É um visitante que a gente tem que querer distância. Tem alguém que quando bate na porta da sua casa, meu Deus, o que essa pessoa está fazendo aqui, hein? Quem já falou isso em algum momento? Seja honesto, tá? Rapaz, ele nem gosta de mim, o que ele está fazendo aqui? Você pensa que está me enganando, né? Hein? Então a ira é esse tipo de personagem, irmãos, que a gente não pode deixar habitar. Não deixa a ira, porque a ira é esse sentimento. E o insensato, eu quero repetir isso aqui: o insensato deixa a ira habitar em seu coração. E o que não é insensato e deixa a ira habitar no coração dele, ele vai se tornar um insensato, porque a ira vai levá-lo à tomada de decisões totalmente contrárias do senso. Então preste atenção numa coisa. Lá em Efésios 4:26, a palavra do Senhor diz assim: não se ponha o sol sobre a vossa ira. Então deixa o Espírito Santo falar. Irmãos, nada de anormal. Você está lá no seu dia de trabalho, alguém te fez muita raiva, você ficou irado, vontade de pegar, mas não posso.
Não deixe isso para resolver o dia seguinte, não. Mas não é resolver com a pessoa, não. É resolver você com você mesmo. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não guarde a raiva até o dia seguinte. Vai para Deus e pede para limpar o seu coração. Não se ponha, preste atenção, que a ira nem se hospede por uma noite sequer no nosso coração. Quanto mais habitar. Habitar é pior, que é morar. Por quê, irmãos? De um dia para o outro, sabe o que pode acontecer? Cria raízes. Quem já ouviu falar da raiz de amargura? Aí você está com um pé de ira no coração, entendeu? Pé de ira, pé de abacate, pé de jiló, pé de alface. Você deixou para o dia seguinte, raigou, virou um pé de ira. Aí você arranca a ira no dia seguinte. Arrancou a ira. O que vai ficar? A raiz. A raiz está debaixo da terra. Aí você tira o pé, mas a raiz fica. Perdoei, está resolvido o problema. Mas toda vez que você vê a pessoa, a raiz mexe. Esse é o problema de deixar para o dia seguinte, irmãos. E quando eu digo não deixe para o dia seguinte, né? O irmão me fez raiva que eu tenho que resolver com ele agora. Aqui você não tem que resolver nada com ninguém. Você tem que resolver você, o seu coração e Deus. No meu coração não haverá lugar para ira, nem uma noite sequer. Seja inteligente. A ira é um personagem que a gente não deve aceitar nem a visita dela, mas de vez em quando vem. Visita, bate na porta do seu coração, e da porta do seu coração mesmo já manda embora, não deixa entrar não. Não deixa entrar em nome de Jesus, que se deixar para o dia seguinte, você vai arrancar o pé de ira e a raiz vai ficar aí. E aí para tirar a raiz, irmãos, tem que escavar na terra. É um processo mais doloroso. E o que tem de gente sofrendo na caminhada com Deus, hoje está fazendo tudo certo, mas a raiz de 10 anos atrás já até se perdeu na terra. Onde está essa raiz, hein? Se o Espírito Santo não fizer uma sondagem, ainda bem que ele sonda o coração, né? E pouca gente ora para Deus sondar o coração. Já deveria ter aprendido isso. No final do Salmo 139, Davi diz: Senhor, sonda o meu coração, conhece, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Isso é sério, pedir Deus para sondar o coração. Porque às vezes de 5 anos para cá você está fazendo tudo certinho, mas ainda há coisas aí que te faz mal. É porque a raiz está perdida na terra. Peça para o Espírito Santo sondar, te mostrar onde está, e com muita diligência e sabedoria, corajosamente, sabe, enfia a mão nessa raiz e arranca ela do seu coração, porque ela só te faz mal. Então que não se ponha o sol sobre a vossa ira. Pôr o sol, irmão, significa anoitecer. Você vai dormir com a ira no coração, e quando você acordar, já está plantado. Você pode dar um glória a Deus por isso? Só para lembrar, a gente vai continuar pregando na contramão, tá? Na contramão. Porque eu ainda entendo que o tratamento do Senhor na nossa vida pessoal é muito maior do que o que Ele pode dar. Eu sempre vou defender isso. Amém? Os presentes de Deus nunca será maior do que a presença de Deus na nossa vida, né? E aí um dos presentes de Deus, sabe, de repente num coração irado pode fazer mal. Agora quando a presença vem, sai a ira, sai raiz e outras coisas mais que não deveria estar. Daí a razão pela qual a gente não deve permitir a ira de um dia para o outro, né? Deus foi falando essas coisas comigo. Então se a gente pedir, Deus limpa, sabe? Mas Senhor, estou muito nervoso, estou muito chateado, a minha vontade é de fazer uma besteira, é a minha vontade. A gente tem que ser honesto nesse momento. Senhor, se o Senhor não entrar, se o Senhor não colocar a mão, se o Senhor não colocar a bola, Senhor, eu estou sentindo que eu não sou nem crente. Porque um crente não pode pensar, não pode sentir isso. Fala a verdade com Deus, para Deus vir e trabalhar, irmãos. Porque a ira é aquele visitante, é o personagem indesejado, que você não convidou, mas ele bate na porta do seu coração. E se você deixar para o dia seguinte, você vai ter que lidar com a raiz. Então que seja hoje, resolvendo o nosso problema. E se tem raiz, a sondagem do Senhor no nosso coração mostra onde está, e Ele nos ajuda a arrancar. Tá? Guarde isso no seu coração. Verso 10. Aí eu comecei a entender que o Salomão, ele leu a história de Jó aqui. Não murmures, porque os dias do passado foram tão melhores do que os dias de hoje. Porquanto não é inteligente levantar esse tipo de questionamento. Não reclame. Se hoje está ruim em relação ao ontem, não murmure.
que tremendo. Livro de Jó, capítulo 1. A gente começa a conhecer a história de Jó, Deus relatando sobre ele. Havia um homem na terra de Uz, muito rico, muito próspero, né? Ele tinha muita coisa. Tinha 7 filhos, 3 filhas, 1000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi. Tinha muitos servos a seu serviço e tal. Daí a pouco tem uma reunião lá no céu, um concílio celestial. E naquela reunião, além dos filhos de Deus, os anjos, né, estava ali Satanás. E olha o testemunho de Deus. Satanás, tem visto meu servo Jó? Homem íntegro, homem reto e temente a Deus. Aí Satanás solta a pérola. Também, ué. O senhor está dando tudo isso para esse cara? Satanás, pode ir lá e tocar em tudo. Toque em tudo. Só não toca na vida dele. Aí começa a chegar a notícia. Jó, sempre sobrou um. Nós estávamos lá cuidando dos animais, veio, né, uma tropa de inimigos lá e avançou contra nós, matou todo mundo e roubou tudo. Só ficou eu para contar a história. Jó, seus filhos estavam reunidos na casa do irmão mais velho lá, fazendo uma festa, e a gente lá trabalhando, servindo a comida, bebida, a casa desabou, morreu todo mundo, só ficou eu. Jó, só foi chegando mais notícia, aí capítulo 1, verso 20, olha o que Jó faz. Ao ouvir tudo isso, Jó levantou-se, rasgou o manto que vestia e foi raspar a cabeça. Logo em seguida ajoelhou-se, encostando o rosto no chão, em sinal de humildade e adoração diante de Deus, e exclamou em oração: Nu deixei o ventre da minha mãe, nu partirei da terra. Yahvé deu, Yahvé tomou, louvado seja o nome do Senhor. E em todas as suas atitudes Jó não errou, nem pecou, e também jamais culpou a Deus. Amém? Jamais culpou a Deus por revés algum. Então a gente tem um exemplo dessa figura. Não murmure se hoje está pior do que ontem. Olha o que nós lemos aqui um pouco à frente, nesse texto mesmo aqui de Eclesiastes. O homem tem condição de endireitar o que Deus curvou? O que estava acontecendo ali, irmãos, era o diabo agindo, mas com a permissão de quem? De quem? Jó ia mudar se reclamasse? Jó ia mudar a circunstância se ele murmurasse? E tem gente que está pensando que vai conseguir mudar a sua história de vida com as suas murmurações, com as suas reclamações, né? Ó céus, ó vida, ó miséria, como já foi melhor. Lembra como foi melhor? Foi, passado, não volta mais. Presente está ruim, mas e o futuro? O futuro está intacto. O futuro está intacto. Talvez hoje não é o melhor dia da sua vida, mas lembra da primeira frase que eu usei aqui: o fim é melhor que o começo. Em que ponto da trajetória você está? Em que parte do caminho? Jó não murmurou, e olha que o passado em relação ao episódio recente, irmãos, foi brilhante, foi tremendo, foi maravilhoso demais, e ele perdeu tudo num dia só. E no dia seguinte, sabe o que aconteceu? Perdeu a saúde, porque o diabo voltou lá diante de Deus, e aí? Viu que ele não murmura? Não, mas também perdeu tudo, mas continua com a saúde. Aí Deus olha, toca na saúde dele. Ele ficou podre, da noite para o dia, apodreceu. Aí a mulher chega para ele: ô Jó, amaldiçoa teu Deus e morre. Está maluca? Está maluca? Você fala como uma louca. Jamais farei isso em relação ao meu Deus. Então a gente tem aqui uma figura, por isso que eu pensei, Salomão conhecia a história desse cara. Não murmure. A gente tem esse exemplo, irmãos. Considera isso no seu coração. Não importa o quanto os dias passados foram melhores, não murmure. O personagem Jó ensina muito para nós. Dá para enfrentar a prova, dá para suportar a prova, viver o presente sem comparar com o passado, acreditando que Deus pode cuidar do seu futuro. Amém? É necessário que isso entre no nosso coração, porque a murmuração, ao invés de fazer Deus mudar a situação, se você pegar uma parte da história bíblica de Números, esqueci agora o capítulo, é muita coisa na cabeça, é muita informação, né?
mas num trajeto daquela caminhada no deserto, que era transitório, não era o local da habitação deles, quando o povo começa a murmurar, o que veio? Serpentes abrasadoras, por conta da murmuração. A murmuração não atrai a bênção, não muda a circunstância. A murmuração atrai ataque de demônios contra a nossa vida. Pode ter certeza disso. Mas segura o tranco, aguenta firme, porque o nosso Redentor vive. E em breve Ele se levantará. Em breve Ele estenderá o cetro dEle na nossa direção. E deixa eu te falar, quando Ele abrir a boca, basta uma palavra. Basta uma palavra do nosso Senhor e a gente vai ver toda a situação sendo mudada. Como eu creio nisso. Aleluias. Verso 11 e 12 de Eclesiastes. A sabedoria é algo tão bom quanto uma valiosa herança. É uma bênção para todos quanto vivem debaixo do sol. Pois o abrigo da sabedoria é como o das muitas riquezas. Todavia, a vantagem do saber é esta: a sabedoria tem o poder de preservar a vida de quem a possui. Irmãos, preste atenção. Nem sempre a riqueza pode preservar a nossa vida. Vocês vão te convir comigo. E em nome de Jesus, nada contra ser rico, tá? Que assim, a gente não prega a teologia da prosperidade, mas a prosperidade é um dom de Deus, e se Deus tem te feito prosperar, glória a Deus por isso. Mas eu ainda fico, que a sabedoria ainda é melhor, porque sabedoria é temor do Senhor. E diz aqui que a sabedoria preserva a vida de quem a possui. Que tipo de vida será que está falando? Irmãos, é da vida espiritual, irmãos. É da vida com Deus. Hein? Eu conheço pessoas que já perderam tudo ou quase tudo e conseguiram dar a volta por cima. Só não dá a volta por cima quem perde a vida, porque enquanto a vida há. Então aqui aponta principalmente para a vida espiritual. Aí eu volto para Jó. Perdeu tudo num dia, no outro dia perde a saúde, e ele recebe a visita de 3 amigos. Que 3 amigos como aquele, ninguém precisa de inimigo, pode ter certeza disso. E aqueles amigos de Jó tentam de todas as formas convencer: Jó, você está nessa porque você é pecador. É algum pecado que você cometeu. Eles tentaram colocar dentro de Jó que a culpa era de Jó daquilo que estava acontecendo. Já imaginou, irmãos? Você passando por uma prova dessa, por uma luta dessa, perdeu tudo, perdeu o filho, perdeu a saúde, a companheira do lado, ao invés de te motivar, incentivar a ficar firme com Deus, manda você blasfemar contra Deus e morre logo, acaba logo com esse problema, dá um tiro no ouvido. Não tinha revólver, eu sei, mas tinha outro objeto para ele se matar, né? Se vira, Jó, mas dá um jeito nisso. E aí vem 3 amigos e começa a falar: você é o culpado. Deus não faria isso com alguém se ele não tivesse culpa. E a gente sabe pela história bíblica que Jó não tem culpa. E Jó de fato não tinha culpa. Sabe o que Jó tinha demais? Sabedoria. Sabedoria para conservar sua integridade. Ele tinha sabedoria, sabe, para permanecer firme na presença do Senhor, para aguentar o tranco. E mediante a toda aquela acusação, a todo o problema que ele enfrentava, aquilo só culminou para uma coisa: para que Deus estivesse ainda o melhorando. Ao invés dele, se tornar um vaso quebrado, eu compreendo que ele foi se tornando um vaso inquebrável. Acho que você não entendeu. Aquilo que não te quebra, te torna inquebrável. Quem está entendendo diz amém. Aquilo que não acaba com a sua vida espiritual, torna você um ser humano muito melhor do que o que você tem sido. Aquilo que não mata a sua fé, fortalece a sua fé. Aquilo que às vezes o inimigo quer usar para separar você de Deus, mas você não abre mão de Deus, isso torna você mais íntimo de Deus ainda. E aí lá em 42 de Jó, do verso 1 até o 6, diz assim: então Jó abre seu coração diante de Deus e declara: sei que podes realizar tudo quanto desejares, absolutamente nenhuma das suas ideias e vontades serão frustrados. Na tradução mais comum, convencional aí, Jó diz assim: bem sei que tudo podes, e que nenhum dos seus planos pode ser frustrado. O que Jó está começando a dizer aqui? Senhor, eu estou te conhecendo melhor. Essa luta aqui, os meus amigos tentaram me convencer de que eu era aquilo que eu não sou. Minha mulher mandou eu blasfemar contra o Senhor e morrer.
Mas a conclusão que eu chego é que a minha fé está se fortalecendo, porque o Senhor está se tornando mais íntimo. Você pode dar um glória a Deus por isso? O Senhor está se tornando mais próximo. Verso 3 diz assim: tu questionaste, quem é este que sem conhecimento obscurece o meu conselho? De fato falei o que não entendia, abordei assuntos sobremodo complexos e sem devida sabedoria. Tu ordenaste, agora pois ouve-me e eu falarei, e eu te questionarei e tu me responderás. Aí Jó diz assim: de fato, meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, contudo, agora meus olhos te contemplam. Senhor, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu estou te vendo. Aí eu fico imaginando um camarada que só de ouvir falar de Deus, aguentou o tranco, suportou tudo aquilo, passou por aquela prova, por acusação, mulher mandando ele fazer coisa errada, e ele conserva a integridade. E agora que ele está vendo Deus, o que vai derrubar essa pessoa? O que vai apagar a fé de Jó daqui para frente? Está entendendo, irmãos? Às vezes a gente está compreendendo o curso da caminhada, o que está acontecendo. Parece que Deus não me ama, que Ele não gosta de mim, senão não estaria nessa prova. Deus amava Jó ou não? Amava tanto que colocou ele na prova. Deus confiava tanto em Jó que permitiu ele enfrentar aquela situação. Comece a olhar por esse prisma. Sai da ala dos coitadinhos e passa para a ala dos eleitos de Deus, dos escolhidos. Amém? Coitadinho é o diabo que já está condenado e não tem mais jeito para ele. Nós não. Sai desse lugar de murmuração, de reclamação. Entra no lugar daqueles que têm sabedoria e que Deus é Deus se fizer. E se não fizer, Ele continua sendo Deus. Deus deu, Deus levou. Bendito seja o nome do Senhor. É sabedoria. É sabedoria. Amém? Dá um glória a Deus, por favor. Sabedoria, sabedoria, é conhecer Deus. Eu fiquei imaginando, o Jó chega nesse ponto de suportar tudo só de ouvir. E agora que ele diz, o meu olho está te vendo. Satanás deve ter olhado e falado, não dá para mexer com esse cara. O que eu faço para arrebentar ele, ele só melhora. Eu vejo pessoas assim aqui no nosso meio. Quando Deus estava falando isso comigo, Ele até falou de uma pessoa comigo, e eu falei com essa pessoa, eu falei, Deus está fazendo isso com você. É vaso inquebrável. Não é de barro, não é de prata, não é de ouro, nem de madeira. É de titânio mesmo. E quando o diabo bater de frente com você, ele vai bater de frente com essa armadura de titânio que Deus está te dando. E eu repito para você que já te falei isso, porque é isso que vai acontecer. A autoridade do Senhor está na sua vida. E a gente não discerne. Reclama mais do que procura entender. Em que ponto da caminhada estou? Ainda não chegou no fim. Ainda não era o fim da história de Jó. Amém? Aí o verso 13 e 14 de Eclesiastes diz assim: observa toda a obra de Deus. Quem poderá endireitar o que Ele curvou? Em tempo de paz e alegria, ser feliz e aproveita-os bem. Quando os maus dias chegarem, reflete, não murmure, reflete, aprenda. As más coisas que acontecem à nossa volta têm uma capacidade de ensinar muito mais do que as boas. As dores ensinam mais, creia nisso, é verdade. Então reflete, porque a sua vida não vai acabar hoje, ainda não chegou no final, é tempo de reflexão. Deus fez tanto um quanto o outro, o dia bom foi Deus que fez, o dia mau foi Deus que fez, a fim de que o ser humano não tenha o poder de desvendar o seu futuro. A gente não pode desvendar o nosso futuro, mas a gente pode ajudar na construção dele. Quem está entendendo diz amém. Para com esse negócio de adivinhação. Repreende isso. Eu quero ouvir Deus falar. Quem gosta muito de ouvir Deus falar, gosta que uma cigana fale com ele também. Eu quero saber do amanhã. Não, pare com isso. Vamos trabalhar hoje na
construção para que o amanhã possa ser melhor, em nome de Jesus. Aí o Senhor falou comigo também. Então é um dia de cada vez, hein? Um dia de cada vez. O que diz Mateus 6,34? Olha só, Mateus 6, verso 34 diz assim: portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o amanhã terá suas próprias preocupações. É suficiente o mal que cada dia traz em si mesmo. Vive hoje, não preocupa com amanhã não, mas vive muito bem hoje, faz o seu melhor hoje, porque o melhor de hoje vai gerando base para o amanhã ser melhor. Faz o melhor hoje, que consequentemente o amanhã vai ser melhor que hoje. Faz o melhor hoje, que consequentemente o amanhã será melhor que hoje. E se eu não fizer nada, conte com nada amanhã também. A gente quer muito a mágica, o evangelho místico, que Jesus vai vir com fogo, queimar tudo e vai mandar até uma moeda celestial para arrumar o meu problema financeiro. Vai não, irmão. Vamos ser sensato, vamos ser inteligente, racional. Por causa dessa fé louca é que as pessoas são enganadas. É por falta da Bíblia, da palavra, de entendimento, de compreensão. Daí que vem o engano, daí que as pessoas entram na heresia. Então basta cada dia. Vamos viver um dia de cada vez. Jó foi vivendo um dia de cada vez, de luta, de prova. Mas aí eu volto por verso 8, que diz assim: a conclusão dos assuntos é melhor que o seu início. A história de Jó não tinha acabado, e o fim é melhor que o começo. Aí eu vejo Jó de novo. Se você quiser abrir, 42, verso 16 e 17. Aí é o fim da história de Jó. Amém? Depois de todos esses eventos, Jó ainda viveu 140 anos. Olha para mim. Quando a prova acabou a luta de Jó. Aí Deus falou: então Jó, você foi fiel na prova, eu vou te dar mais 140 anos de vida. Amém? Viu seus filhos e os descendentes dele até a 4ª geração. E então morreu Jó. Como que ele morreu? Realizado e em idade muito avançada. Como que ele morreu? Realizado. Aí sabe o que eu creio? A gente está na presença do mesmo Deus. Irmãos, sabe o dia que você está ali fazendo vestibular? Não é o dia que você está entrando na faculdade. Mas o dia que você está entrando na faculdade é o dia da realização. O dia do vestibular é o dia da tensão, né? Sabe aquele dia que você está fazendo o concurso para o próximo trabalho que você almeja? Esse dia é tenso. A realização é o dia que você está lá tomando posse daquilo que você conquistou. O dia da prova é o dia tenso. Mas o dia da vitória vai chegar para os aprovados. E se eu não discernir isso, eu sou reprovado, reprovado, reprovado. Aí eu falei: Salomão, ele conhecia a história de Jó. Amém? Ou se não conhecia, o Espírito Santo, que é o autor das Escrituras Sagradas, soprou muito no ouvido de Salomão aquilo que aconteceu com Jó. E está escrito. E se está escrito, irmãos, é para nós hoje. Hoje pode não ser o melhor dia da sua vida, mas não é o último. Escreve isso aí. Vive hoje dando o seu melhor. Dando o seu melhor, porque será a base para o amanhã. Não chegou no final, é o fim que é melhor. O final de Jó. Eu não li os versículos anteriores não, mas se você ler a partir do verso 10, aonde Deus começa a mudar a história, os amigos, os familiares de Jó começaram a trazer presente. E ele foi muito mais rico do que havia sido. E teve outros filhos. E disse que as filhas dele eram as mais belas de todo o Oriente. Uma delas era Keren Apuk. E temos uma Keren Apuk no nosso meio. Amém? Então considera isso no seu coração. Sabe, vamos viver isso. Vamos viver, irmãos. Só que a gente não quer viver. Sabe, mas a vida é para viver. E do jeito que ela vier, enche o oxigênio, enche o peito de oxigênio. Eu ia falar enche o oxigênio de peito, mas enche o peito de oxigênio.
enche a alma do Espírito Santo, levanta a cabeça, porque Deus é contigo. A gente não está brincando de ser crente. A gente está aqui para ser crente de verdade. E se eu disser para você que todos os dias da sua vida será uma maravilha, eu estou te enganando. O dia da prova vem, mas o dia da prova antecede o dia da vitória, o dia da honra, o dia da exaltação. Fica de pé. Vamos louvar? A gente vai adorar o Senhor com cântico. Eu sei que o Espírito Santo está aqui. Eu sei que Ele está falando. Eu sei que Ele está tocando. Eu sei que enquanto a gente vai compartilhando a palavra, o Espírito Santo vai fazendo assim, olha para mim, ó, na sua mente, ó, e não é, ó, vai iluminando, né? Não é? É isso mesmo, hein? Hã? Deus. Isso é Deus. Segura na mão do Senhor agora. Peça aí para segurar na sua mão. Feche teus olhos. Nós estamos aprendendo, nos preparando. Ah, Senhor meu Deus, Senhor meu Deus. Como seria bom se não tivéssemos problema nessa vida? Como seria bom se de um dia que nós sentamos para frente fosse um dia assim, somente de resultados positivos? Mas o Senhor mesmo disse, saiu da sua boca, que nesse mundo nós passaríamos por aflições, passaríamos, e alguns de nós têm passado. Mas a gente precisa compreender que a fase da aflição não é eterna, assim como também a fase da vitória. Senhor amado, Senhor amado, Senhor amado, precisamos de entendimento, de compreensão. Precisamos da tua ajuda, Senhor, para passar pelo dia mal, sem murmurar, sem negar o teu nome. Passar pelo dia mal, Senhor, sem lançar a culpa no Senhor, Pai. Nós continuamos diante acreditando. Assim como o Jó diz, o meu Redentor vive e por fim ele se levantará. Senhor, Tu és o Deus de Jó, Tu és o nosso Deus. O Deus que mudou a história de Jó é o Deus que muda a nossa história.
Depois que Jó venceu tudo, imagine o próximo consigo, não está nesse futuro. Eu quero que você entre nessa ficção comigo. Mas que eu vi Satanás falando assim com Jó, não deixo mais. Só passei vergonha comigo. Eu que fui reprovado. Aí sim Deus está te preparando. Você não é envergonhado porque está na prova. Porque de repente aquilo que você pensa que está te envergonhando hoje é o que vai te exaltar amanhã.